Terrorismo nutricional e emagrecimento. Nesse vídeo você vai entender o que realmente é terrorismo nutricional e como ele pode atrapalhar o seu processo de ganhar saúde e de emagrecer. Hoje você que está buscando melhorar sua saúde, ter um emagrecimento, deve estar ouvindo muito por aí falar: vamos parar com esse terrorismo nutricional, vamos parar de ter medo de pão, parar de ter medo de açúcar, vamos fazer as pazes com a comida. Provavelmente você já ouviu falar que carne vermelha faz mal para a saúde, gordura saturada entope as veias, sal aumenta a pressão arterial, ovo antes fazia mais mal, mas só podia comer um ovo por dia, agora já pode comer uns 2 ou 3, dependendo de quem está orientando, né? Manteiga fazia mal, margarina passou a ser a salvação. Aí descobriram uma coisa que fazia mal na margarina, mas a indústria foi lá, corrigiu e agora voltou a ser a queridinha dos nutricionistas. Vamos lá, agora presta atenção. Eu quero que você experimente isso em você. Faça o estudo de caso em você mesmo. Você vai experimentar isso que eu estou te falando e você vai avaliar se isso te fez bem ou se isso te fez mal. Já parou para pensar que se você começar o seu dia com um café da manhã, com um bolinho e um café com 3 colheres de açúcar, ninguém dá um pio? Agora, experimente comer ovos ou até mesmo uma carne no café da manhã e tempere com sal. Instantaneamente todo mundo vai começar a se preocupar com o que você está comendo e o mal que você está fazendo para a sua saúde. Presta atenção, isso não faz sentido nenhum. Isso é literalmente o poste fazendo xixi no cachorro. Eu dei 2 exemplos. Um com comida industrializada, um biscoito, um bolo, um café com açúcar. E isso é praticamente normal. Agora, se você come no café da manhã comida de verdade, ovos, carne, com sal, você está fazendo praticamente um sacrilégio. Você já reparou quando você encontra uma pessoa, faz tempo que você não vê, a pessoa emagreceu, você pergunta: pô, cara, você tá bem? O que você fez? Está fazendo dieta, alguma coisa? E a pessoa responde: não, eu só cortei o açúcar. Ou parei de comer pão. Ou tem sei lá quantos meses que eu não bebo. Ou seja, com apenas um corte de um alimento industrializado que estava regularmente na dieta dessa pessoa, ela tem um benefício enorme. Só que isso, infelizmente, hoje, muitas vezes, é chamado pelos profissionais de terrorismo nutricional. Ah, mas você cortou meu pão. Terrorismo nutricional. Ah, você não pode comer açúcar. Terrorismo nutricional. Aí você pode pegar uma dieta como, por exemplo, a low carb, que é tida como restritiva. Você pode comer comida de verdade, né? Do açougue, da peixaria, da feira, e elimina a maioria dos grãos, maioria dos alimentos processados, farinhas, doce, e isso é tido como uma dieta restritiva. Se você avança um pouco mais para uma cetogênica, por exemplo, que ela é mais baixa em carboidratos, e entram alimentos de verdade, alimentos naturais, não é muito restritiva. Quiçá pensar numa estratégia carnívora. Para esse tipo de profissional, isso é extremamente restritivo, quando na verdade está falando do alimento original da nossa espécie, né? Gerações e gerações se alimentaram basicamente de alimentos de origem animal e hoje é extremamente restritivo. E não precisa ir muito longe não, pensa aí nos nossos avós, nos nossos bisavós, o que eles comiam, né? Era uma linguiça lá feita com o intestino do boi, lá na roça, ou às vezes um pão feito lá mesmo, com a farinha moída na mão, que no final do dia você podia jogar aquele pão na cabeça de alguém que ele era uma pedra. Ou seja, eram alimentos muito pouco processados, muito pouco industrializados, muito naturais, e eles gozavam de plena saúde, diferente do que a gente vê hoje, né? E aí, quando a gente vai para essas dietas tradicionais aí, né, que estão em voga hoje, que são pregadas pelo nutricionismo, em toda refeição que você come de 3 em 3 horas, tem algum alimento ali que é ultraprocessado e poucos deles são naturais. Quando são naturais, são aquela frutinha, aquela exceção, mas pães 12 grãos industrializados,
biscoito de arroz, queijo do supermercado ultraprocessado, muitos suplementos, né? Suplemento disso, suplemento daquilo. Agora o ovo, dependendo do seu biotipo, tem que ser 2 claras e uma gema, né? Porque a gema tem gordura saturada. Na hora do almoço, bota ali um arrozinho integral, uma saladinha para fazer a conta e aquele bifinho da palma da mão. Agora, se você pega uma dieta onde a pessoa, no café da manhã, come, por exemplo, uma omelete, todo mundo fica assim. Na hora do almoço, a pessoa come bastante carne, né? Mas faltou o arroz, faltou o pão? Não, isso é muito restritivo. Agora vamos pensar aqui. Quem tem a ganhar quando você pega uma alimentação feita de alimentos de origem animal, vegetal, naturais? Condena essa alimentação e no lugar dela você coloca alimentos processados, industrializados, comendo o tempo todo. Quem será que ganha com uma ideia dessa? Então eu vou te dar a minha dica. Minha dica é o seguinte: começa limpando a sua alimentação. A primeira coisa é eliminar sacola, eliminar embalagem, eliminar comida de supermercado, comida industrializada, comida processada, farinha, açúcar, comida embalada, comida cheia de conservante. E passa para as comidas naturais. Então, passa a comprar sua comida na feira, no açougue e na peixaria, ao invés de pegar na prateleira do supermercado. Então vamos lá, vamos começar pelo café da manhã. Vamos supor que você está aí tomando um café da manhã, que você coma pão com margarina, um peito de peru, um café com açúcar, com leite, um suco. Vamos fazer uma troca. Trocar esses alimentos que são industrializados por alimentos naturais. Então o que entraria aí, por exemplo? Ovos, talvez uma bananinha, ao invés de um suco, um café puro, sem açúcar ou com adoçantezinho, né? Aumentar a quantidade de proteínas, por exemplo, colocar um bacon que tem uma gordura boa, ou colocar queijos, de preferência os mais amarelos. Faz essa experiência e perceba se você não vai ter mais saciedade e vai se sentir mais pleno e com menos fome em pouco tempo. Agora vamos para o almoço. O que a gente vê por aí, né, a maioria das pessoas faz aquele pratão cheio de carboidrato, com um pouquinho de salada e pouca carne, praticamente sem gordura. Então faz a experiência de reduzir mais esse carboidrato, principalmente grãos ou alimentos feitos com farinha de trigo, como macarrão ou lasanha. Diminui isso ao máximo. Se puder, tire. Se quiser ainda comer alguns carboidratos, priorize carboidratos naturais, como tubérculos, né? Uma batatinha, uma batata doce, um alimento com índice glicêmico menor. E aumente a porção de carne, sem terrorismo nutricional, sem medo da carne. E essa carne, de preferência, uma carne mais saborosa, uma carne com gordura, uma contrafilé, uma picanha que seja, ou um frango com pele, ou uma carne de porco. E a salada você pode manter, não precisa, mas são alimentos naturais também. Então, à medida que você implementar essas pequenas mudanças na sua vida, você já vai perceber, já vai gozar de alguns benefícios. Por exemplo, aquele desespero das 10 horas da manhã, após café da manhã, você comendo um café da manhã mais nutritivo, como eu citei, com ovos, por exemplo, você já não vai ter aquele desespero de comer, provavelmente nem vai ter fome para lanchar de manhã e ainda vai chegar na hora do almoço com bem menos fome. E à medida que você for fazendo essa alteração do seu almoço, diminuindo a parte de grãos e carboidratos ou trocando por carboidratos menos sujos e aumentando a parte animal do seu prato, aumentando a parte de proteína e gorduras boas, você vai perceber que aquele soninho que tem depois do almoço, aquela baixa produtividade, vai diminuir bastante. Você vai sentir muito mais energia, muito mais nutrido, muito mais pleno.
E após um almoço desse, além de você não sentir mais aquela distensão abdominal também, você provavelmente não vai ter fome novamente na parte da tarde, aquele lanche da tarde, aquele desespero para comer, provavelmente você também não vai ter. E chegando à noite, na janta, no lanche da noite, você vai ver que você pode repetir o seu café da manhã, ou pode repetir o seu almoço, né, comendo comidas mais nutritivas, por exemplo, um espetinho, ou uma omelete, ou uma janta um pouco mais densa em nutrientes, e isso fazendo um pouco mais cedo, você não vai ter aquela necessidade mais de comer tão tarde. Você vai ver como é que você vai melhorar o seu sono, qualidade do seu sono, como é que você vai acordar no outro dia com outra energia. Então você já entendeu qual que é o verdadeiro terrorismo nutricional. Se é você se restringir de comidas de verdade, comidas naturais da nossa espécie, comidas gostosas e saciantes, ou se restringir de alimentos ultraprocessados da indústria. Você já entendeu quem se beneficia com esse discurso? Da onde que vem essa história de que a gente tem que comer comidinha processada o tempo todo e ter medo das comidas naturais da nossa espécie, como carne, gordura e sal, por exemplo. Agora, experimenta você, faz o seu teste, experimenta por alguns dias, faz essa mudança e vê se você não vai ter outro nível de vitalidade, de energia, de saúde e, de bônus, ainda vai ter um emagrecimento considerável. Experimenta, testa, depois vem aqui e me conta.